E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 245 de janeiro de 2026 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui. Mano, o que tá acontecendo? Que janeiro tá com 385 dias. Que isso, mano? Ainda é dia 19. Caralho, parece que aconteceu um monte de coisa, né, mano? Eu não sei por quê. Eu falei isso no final do ano passado. Dezembro parece que passa voando, porque a gente espera as coisas. Porque dezembro tem férias coletivas do trabalho, tem festa de confraternização das empresas, da sua família, dos seus amigos, vocês se reúnem, aí depois aí tem o Natal, aí tem os planos do Natal, aí você tem que ir comprar presente, você tem que fazer as coisas, e aí tem depois o Réveillon, que também você fica esperando, então você planeja, você faz plano, você paga às vezes o ano inteiro pagando uma dívida pra poder comemorar o Réveillon em cima do telhado de algum prédio lá, escutando música do Alok e bebendo gin com etanol, com metanol. Então dezembro passa voando, porque um monte de coisa acontece em dezembro. Um monte de coisa não também, mas acontece é mais coisas do que o comum. Aí quando chega janeiro, não acontece nada, porque janeiro é só janeiro. E aí, maluco, não passa nunca, porque janeiro não tem feriado. Quer dizer, começa com feriado, né? Dia 1, tecnicamente, é janeiro. Mas não conta como janeiro. Janeiro conta a partir do dia 2. Dia 1 ainda é dezembro. É o último feriado de dezembro. E aí não passa, pô. Janeiro não passa porque não tem feriado, não tem nada, velho. E aí é só segunda atrás de terça, quarta, quinta, sexta. E você. Ai, respira segunda-feira de novo. E parece que não acaba nunca, mano. Mano, na moral, já faz umas 4 semanas que a gente tá em janeiro já, velho. Cara, é dia 19 ainda. Tem mais uma semana, pô. Tem essa semana e um pouquinho da outra ainda, não é? Deixa eu ver aqui. Não, tem mais 2 semanas completas, rapaziada. O bagulho acaba num sábado, tem mais 2 semanas ainda de janeiro. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Mas janeiro é foda, porque janeiro chega tudo as contas. Chega IPVA, chega IPTU, chega CPFL, chega PC do B. Tudo tem que pagar, maluco. Caralho, velho. Que merda. Mas vamos começar mais um. Vamos começar mais um episódio desse podcastzinho aqui. Antes de qualquer coisa, queria agradecer todo mundo que escuta esse podcast, que comenta, que me manda mensagem. Tamo junto. Vocês aí que me acompanharam durante o ano de 2025 e estão junto comigo durante o ano de 2026. Fiquem comigo aí que toda semana vai ter episódio novo dessa bagaceira aqui, tá bom? Muito obrigado então, todo mundo. Queria só pedir um favor, se inscreve no canal do YouTube se você ainda não é inscrito, tá bom? Porque o YouTube ajuda bastante na divulgação, na entrega do podcast. Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, mesmo se você não escuta por lá, tá bom? Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, o link tá aí na descrição. Também tem o canal de cortes que tá saindo vídeo todos os dias. Essa semana tá saindo vídeo todos os dias, então tem semana que é vídeo dia sim, dia não, tem semana que é todos os dias, então depende aí do que eu aproveitar do último episódio, tá bom? Então se inscreve lá no canal de cortes também, mesmo se você não assiste nenhum vídeo, não tem problema. Só se inscreve para ajudar, porque outras pessoas vão assistir, tá? Então vai lá, se inscreve e me ajuda, certo? Segue aí o podcast na plataforma que você está escutando o podcast. E também segue a gente, no caso eu, né? Eu falo a gente como se fosse uma equipe, né? Só tem eu só. Segue o Instagram do podcast, arroba André Otávio Podcast. Tá bom? Me segue também nas redes sociais, arroba o André Otávio. Lá eu vou postar vídeos de comédia, datas de shows. Então, todas essas bagaceiras aí vai estar lá no meu Instagram pessoal, arroba o André Otávio. Mas também tem YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook. Todos esses negócios aí que divulga coisas. Eu tô lá divulgando minhas coisas. Então me segue lá em todas elas que não custa nada e você vai me ajudar bastante. Certo? Então vamos para mais um episódiozinho desse podcastzinho aqui. Eu queria, antes também de começar a falar qualquer outras besteiras, eu queria divulgar os podcasts dos amigos meus, pô, os comediantes que também tem podcast. O meu amigo Thiago Ferreira, que é comediante barra ex-gordo barra ex-comediante, porque ele parou de fazer show, mas ele vai voltar, então ele é ex, não ex, comediante.
divorciado, careca entre outras coisas. Podcast também, né? Que ele voltou, ele tem um podcast chamado Diálogo de um Cara Só. E ele voltou a gravar o podcast dele. E saiu o episódio novo hoje, inclusive. Então, vai lá escutar se você gosta de podcast, se você gosta de comédia e você gosta de dar risada. Se você gosta de ser feliz, basicamente é isso que eu tô falando. Se você gosta de ser feliz, vai escutar o Diálogo de um Cara Só, que é bem engraçado. O Thiago Ferreira, ele é gordo, ele é ex-gordo, né, na verdade, não pode mais falar. Ele é careca. Ele é careca e é engraçado. Eu acho que esse deveria ser o título das coisas que ele faz. Careca e engraçado. Ele era gordo, né? Eu gostava de zoar ele de gordo. Mas aí ele começou a correr. O cara começou a correr. E aí agora ele é magro e ele é forte. E aí eu tenho até medo de zoar ele de careca. E ele fala assim: Ah, André, toma um tapão aqui na cara. Igual o Chris Rock fez com. Não, o Will Smith fez com o Chris Rock. Eu não vou ficar zoando ele de alopécia, não. Mas então vai lá escutar Diálogo de um Cara Só. Também tem meu amigo Diogo Andrade, que tem um podcast Diário de um Open Mic. Ele fala sobre shows de comédia. E agora ele se aposentou, né? Ele foi morar lá no Ceará. E aí ele virou host de Airbnb. Então ele tá fazendo um podcast sobre comédia e sobre morar na praia, sobre se aposentar aos 30 anos, sobre ser host de Airbnb. Mano, é um podcast muito maluco e bem engraçado também. Então, se você gosta de comédia, gosta de podcast, gosta de praia e gosta de Ceará, vai lá escutar o podcast dele também, que é bem maneiro. E também tem o meu amigo Edu Montoni, que tem o podcast Pode Isso Montoni, e ele grava toda semana também. Ele deu uma pausa aí durante o final de ano, não sei se ele ficou doente, o que aconteceu, mas ele grava toda semana. Pode Isso Montoni, tem no YouTube, que ele grava em vídeo, tem nas plataformas de áudio, então vai escutar lá, Pode Isso Montoni. E também tem o nosso podcast no Correcast, que eu não sei se a gente vai voltar a gravar, eu espero que sim, tem que ver com o Gilbert, porque ele que é o dono do estúdio, né? E ele também agora, ele é importante, né? O Gilbert, antes ele era, tipo assim, a gente sugava o Gilbert, né? Porque, ó, eu, Thiago Ferreira, Diogo Andrade e Charles Silva, a gente não é nada. Tipo assim, nós e um poste que tá desativado é a mesma coisa. E aí, o Gilbert, ele é o quê? O Gilbert é o poste com luz. Ele não é um poste, ele é um bairro, ele é o quarteirão. Ele é o quarteirão inteiro e a gente somos os postes desse quarteirão. Só que os postes desse quarteirão não tem energia, tá desativado. Só que o quarteirão tem luz. O quarteirão tem energia. O quarteirão tem talento, né, no caso. E aí a gente sugava o Gilbert, né? E ele, como as pessoas com talento moram longe, a única opção que ele tinha era a gente. Ou era isso, ou era ficar indo pra São Paulo, ficar, sabe, viajando assim. E ele é pobre, né? Acontece que ele é pobre. Então ele tinha que aceitar o que ele tinha por perto. E o que ele tinha por perto era a gente. E a gente ficava sugando ele. Só que agora ele tá na Praça é Nossa. Ele viaja com o Fábio Rabin. Ele tem casa na praia também. Então, o Gilbert basicamente tá aos poucos aí eliminando a gente da vida dele, né? Eu não sei nem se ele me responde no WhatsApp, porque eu tenho medo de mandar mensagem. Antes ele respondia rapidão, eu mandava, e aí, mano? Ele falava, opa, beleza? Aí agora eu não sei mais se ele responde. Eu não sei se tem que conversar com um produtor, sabe, essas coisas. Então, aí a gente gravava o podcast lá no estúdio, que é dentro da casa da mulher dele. Que ela tem um salão de beleza e a gente usava lá um dos quartos do salão de beleza pra gravar o podcast. Então eu não sei se a gente ainda vai ter essa. Eu não sei nem se eu sou amigo dele ainda, mas eu não sei se ele vai querer voltar com o podcast, porque ele tem a Praça é Nossa agora. Quem tem Praça é Nossa não grava podcast. Não vai se interessar em gravar um podcast com 5 pé rapado. Mas, se a gente voltar, vai lá no YouTube, nas plataformas de áudio, no Correcast, que é um podcast bem engraçado. São 5 comediantes, 4, né? Porque o Diogo foi embora. São 5 comediantes. Não, 4. 3. 2, vai. Tem o Gilbert e mais 3 pessoas tentando fazer graça. Tá bom? Então, vai lá, escuta lá que é bem engraçado. Tá? Tem eu também. Se você quiser escutar por mim, vai lá. E às vezes eu falo uma coisa ou outra lá que o pessoal ri. Chega de divulgações, né? Ah, eu queria divulgar só mais uma coisa. Big Brother Brasil. Caralho, mano. Vocês viram o que aconteceu no BBB, né? Essa semana.
Essa semana não, ontem, né? Aconteceu ontem isso aí no Big Brother lá. Basicamente, o que aconteceu foi um cara lá, um dos doidinhos lá que se sujeitou a entrar dentro da casa, ele foi pra cima de uma das mulheres lá, que eu também não sei quem que é a mulher, assediou ela, tentou beijar ela à força, e, e isso é assédio, né? Isso aí não pode. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas não pode. Não é que não pode dentro do Big Brother. Ah, conta as regras do. Não. Não é contra as regras do Big Brother. É contra as regras da sociedade, né? No caso. E aí ele foi lá e fez isso. E aí ele percebeu que ele. Que ele como é que ele fala? Como é que fala? Ele contra. Como é que é? Ele. Bom, ele quebrou, né, uma das regras do Big Brother e da vida também. E ele apertou o botão da desistência e saiu fora da casa. E aí eu tava lendo aqui agora. E a Globo, ela quebra o contrato com tudo, fi. A Globo não vai pagar cachê, não vai pagar nada. Ele, tipo assim, ele tem a imagem dele agora ficou na Globo. Ele tá conhecido no Brasil inteiro. O Instagram dele tá bombado. Porque as pessoas, o brasileiro é urubu, carniceiro. Brasileiro. Você passa na rua, você vai no centro de qualquer cidade, aí tem lá sempre alguém com um violão, cantando uma música com a voz aveludada, um talento que veio de berço, sabe? Uma pessoa habilidosa, uma pessoa, sabe, com um dom mesmo. Aí uma pessoa que desenha bem, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que dança maravilhosamente bem, uma pessoa que pinta, uma pessoa que escreve bem. Tudo isso o Brasil olha e fala assim: foda-se, hahaha, morra de fome, seu pobre. E aí tem alguém que assedia as outras pessoas, alguém que xinga uma criança dentro do avião, alguém que ah, mata outra pessoa, essa pessoa vira referência, a pessoa vira, sabe, coach. No final ela vai virar coach. Em algum momento esse cara vai virar coach, vai fazer uma palestra, ele vai pra igreja e ele vai dar o testemunho dele e as pessoas vão chorar ouvindo que ele teve uma recaída e que o diabo se apossou dele por um tempo. Os crentes acreditam nessas besteiras. Mas aí o cara fez isso, né? E aí eu vi um vídeo que eu vi esse vídeo aí alguns dias pra trás aí. Acho que viralizou também esse vídeo em vários lugares, que depois que eu percebi que era a mesma pessoa, era o mesmo cara, ele falando assim, com todo mundo, ele tava lá, porque eu traí a minha esposa, né, aí ele conversando com outra pessoa, então, é porque lá fora eu traí a minha esposa, e ele falou pra todo mundo lá dentro, ele falou, e eu traí minha esposa, e qualquer pessoa olha esse vídeo e fala assim, mano, esse cara tá dando com certeza um alerta de que ele vai trair a esposa dele em algum momento. Se alguém der a oportunidade. E tipo assim, ele não falou pras mulheres, ele não falou assim, ah, então, garotas, eu traí a minha esposa, tá bom? E tô aí aberto a fazer isso de novo. Não, ele falou pros caras, ele falou, chegou nos caras e falou assim, viu, eu traí a minha esposa, então tá aí aberto, tá? Se tiver de boa aí. O Babu falou, o quê? Caralho, velho, o maluco claramente deu indício de que ele ia fazer merda. E aí eu vi também outros vídeos dele. E, mano, o maluco mó bestão, tá ligado? Ele entrou lá pra causar, né? Ele entrou o cara pra causar, assim. E eu não duvido, eu não duvido. Tô falando que é isso. Mas eu não duvido que esse cara que isso que aconteceu não tenha sido roteirizado, tá ligado? Porque o Big Brother já faz uns anos, né, no caso, umas edições pra trás. Aí eu acho que a última que meio que teve assunto, assim, foi o da Juliette, né? Quando ela ganhou, assim, foi um Big Brother bastante assistido. Tanto que ela virou uma das pessoas mais seguidas do Instagram do Brasil, assim. Ganhou muitos seguidores, e bateu recordes, e vendeu produtos, e patrocínios, e dinheiro pra caralho. Começou até a cantar. Alguém chegou pra ela e falou assim, nossa, você tem a voz tão linda. Ela falou, então vou cantar. E ninguém sabia falar não pra ela. Então ela começou a cantar e fazer show. Caralho. Então, eu acho que esse foi o último Big Brother, que eu não lembro qual edição que foi, 21, talvez? Não lembro. Foi 20, né, que teve a pandemia, foi 20 ou 21. Depois disso, não ficou, tipo assim, o Big Brother só foi decaindo, né? Não teve como manter esse hype, assim. O Big Brother é falado, claro, todo mundo comenta, todo mundo assim também. Todo mundo sabe o que tá acontecendo no Big Brother. Mesmo se você não assiste, você sabe o que tá acontecendo. Não tem como ter tudo aquilo lá de milhões de votos que tem. Claro que uma parte deve ser comprado, com certeza. Mas não tem como as pessoas não estarem assistindo. Só que cai, né? Vai cair o comentário. Ninguém vai assistindo mais.
E aí os caras têm que ficar inventando coisa pra dar palco pro bagulho. E aí o Big Brother começou, não teve nem a chamada ainda. Eu vi que o cara não vai aparecer nem na chamada, porque ainda não teve a chamada oficial do Big Brother com os participantes oficiais. E aí esse cara não vai nem participar disso, esse cara que foi expulso. Expulso não, né? Ele desistiu, mas ele seria expulso de qualquer jeito. E eu não duvido que tenha sido roteirizado, tá ligado? Um cara loucão, assim. Às vezes não era pra chegar nesse extremo, né? Às vezes ele queimou largada, né? Às vezes ele deveria agir loucão e, não sei o que lá, arrumar treta com todo mundo, que ele já tava meio que arrumando treta com todo mundo. Já não era um cara que já tava. Parece que eu assisto, né? Não é isso não, rapaziada. É que antes de começar a gravar, 5 minutos antes de começar a gravar, eu falei, eu vou falar sobre isso. Mas eu não vi nada, eu nem sabia quem que era o cara. Eu falei assim, pô, só vou dar uma olhada meio por cima, né? E aí apareceu uns vídeos dele, assim, então foi por isso que. Eu não sei se ele tava fazendo inimizades lá dentro. Eu só vi um vídeo dele discutindo com o loirinho lá, o Juliano Floss. E aí eu falei, pô, acho que ele não deve bater bem com ninguém lá dentro. Mas eu não faço ideia. Mas esse cara aí, com certeza não, mas eu não duvido que tenha sido roteirizado, que era pra isso acontecer, pra chamar a atenção, assim. Ou até isso, então. Até isso. Os caras falaram assim, ó, a gente vai pagar um por fora aqui, tá bom? Aí você vai lá, chega e abraça com força alguém por trás. Não sei, não duvido, não tô falando que foi isso. Tô falando que eu não duvido que a Globo tenha feito isso propositalmente pra gerar ibope, porque todos os portais de notícias tá falando disso, as pessoas em qualquer lugar tá comentando isso, rede social, um monte de gente influencer grande, fazendo vídeo comentando sobre isso, porque isso engaja e isso vai engajar, sabe? Então é uma coisa que vai chamando a outra. E todo mundo falando sobre isso, tanto que eu tô falando sobre isso agora, só pra cortar isso e colocar no meu canal de cortes, com o nome Big Brother, sabe? Alguma coisa assim chamativo, só pra ter cliques lá. Eu tô fazendo isso só pelos cliques. Eu não queria falar sobre isso. Eu não tô nem aí. Por mim, eu nem. Mas eu tô fazendo isso por causa dos cliques. Eu tenho que falar também do cara lá que teve uma convulsão. Só que isso aí eu perdi já o time, né? Já é, ninguém vai estar falando sobre isso. Perdi o time. Desse aqui eu tô aproveitando o hype. Que a notícia foi ontem. Hoje tá todo mundo falando sobre isso. Eu já vou cortar e amanhã já tá no meu canal de cortes. Tá lá, Big Brother, o que você não sabia sobre a expulsão do brother. Esse cara também, com certeza. Porque assim, o Brasil, como eu falei, o Brasil é urubu, né? O Brasil é carniceiro, o Brasil vai atrás do churume. O Brasil não tá nem aí pra talentos, o Brasil vai atrás da desgraça. E aí eu acho que esse cara, em algum momento, ele vai participar do tipo, sabe, de volta com o ex. Como é que é o nome do bagulho lá? Sabe, negócio com o ex lá, saindo da água do ex. Eu não lembro como é que é o nome. Alguma coisa do ex, festa de não sei o que, baladas do. Porque ele é do Rio Grande do Sul, né? Pelo jeito que eu vi que ele fala. Eu acho que ele é. Baladas do Rio Grande do Sul. Balneário Camboriú. Descendo pra BC, sabe? Tipo esse seriado. Não sei se existe. Mas esses seriados que é de putaria, né? Deslavado. Esse cara vai participar com certeza, pô. Esse maluco aí já vai virar um influencer. Porque assim, ele não vai fazer marcas grandes, né? Eu acho que marca grande não vai fechar com ele. Tipo, igual fecha com os brothers, né? Com os caras que saem, com a galera que sai do Big Brother. Marcas grandes, né? Fazer contrato. Mas, pô, esse maluco, você acha que ele não vai fechar umas parcerias lá na cidade dele? Eu não sei de onde ele é. Mas você acha que lá na cidade dele ele não vai virar, tipo, tá ligado? Quer viajar? Viaja com o Pedro, sabe? Eu tentei pensar em alguma propaganda aqui pra ele fazer, mas é porque, tipo, a mulher do avião, lembra a mulher do avião lá que não deu lugar pra criança? Ela fez uma campanha pra Magalu, eu acho, e, tipo, fazendo referência ao que tinha acontecido. Então, imagina se ele for fazer referência ao que aconteceu. O que ele vai. Não sabe o que. Não coloque a mão no pescoço, coloque os colares da Victoria's Secrets. Sei lá, nada a ver. Mas tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que esse cara aí não vai fechar marcas grandes, mas ele vai fechar algumas marcas, porque ele tem números lá. E as pessoas estão atrás dele e é isso que as pessoas querem, números. Então, em algum momento aí, esse cara, ele vai virar coach, vai virar pastor, e ele vai participar do George Shore, sabe esse programa? Miami Shore, sabe?
E também ele vai fazer. Abrir um podcast. Com certeza vai ter um podcast. Ele vai gravar junto com o do Monark. Ele, o Monark e o. Sei lá quem mais. Mas então, só pra fechar isso aqui, o Big Brother é uma grande empresa comprada, tudo ali é roteirizado, tá? E isso aí foi mais uma coisa roteirizada do Big Brother, só pra gerar atenção, gerar cliques e gerar comentários para as pessoas assistirem e comentarem sobre o que tá acontecendo. Porque isso aí talvez não vai fazer as pessoas assistirem o Big Brother, mas vai comentar com elas e vão prestar mais atenção. Tipo assim, pô, fica atento aí ao Big Brother, hein? Já garanti meu corte, rapaziada. Era só isso. Desculpa aí por vocês precisar aguentar isso aí. É que eu precisava do corte, né? Eu preciso dos cliques. O clique pra mim é tudo. Rapaziada, eu ainda vou falar muito sobre isso durante esse ano aqui. Mas essa vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre, porque eu tô na crise dos 30, sabe? A crise dos 30 anos. Eu achava que a crise dos 30 anos era uma coisa inventada, sabe? Era uma coisa que as pessoas falavam por falar. Sabe essas coisas que falam por falar? Mas não, eu vi que é real. Mas também eu acho que às vezes não é real. Às vezes é porque as pessoas falam tanto que quando chega em você, você acha que tá acontecendo também. Sabe? É igual, eu acho que é igual ao casamento. Ninguém, as mulheres falam, o meu sonho é casar, entrar de noivo com aquele vestido de noiva. As mulheres falam, os caras, não sei se os caras têm esse sonho. Ô, rapaziada, responde aí nos comentários. Vocês têm o sonho também de entrar de casar com vestido de noiva? Não, mas, sabe, é coisa de mulher, né? Tipo, o meu sonho é entrar sabe, com vestido de noiva, não sei o que lá. Por quê? Não é porque elas têm esse sonho. Eu acho que as mulheres não têm esse sonho. De verdade mesmo. De verdade, não tem esse sonho. Mas elas crescem escutando que esse momento vai chegar, que é um momento especial. E aí ela vê no desenho as princesas entrando desse jeito. E tudo indica pra ela, as pessoas falando o que ela vê, o que ela ouve, sabe? As influências externas faz ela acreditar que o sonho dela é também se vestir de noiva, mas ela não tem esse sonho. Porque se você conversar não, né? Mas uma mulher que cresceu num ambiente que não tinha nada disso, um ambiente que, sabe, sei lá, às vezes de pobreza, um ambiente que não tinha essas coisas. Quer um exemplo? Vai lá no Oriente Médio, lá. Vai lá no Oriente Médio e fala assim: Ô mulherada, me responde uma coisa aqui. O sonho de vocês também é entrar com vestido de noiva no casamento? Ela fala assim: meu sonho era beber água. O meu, o meu sonho. O meu sonho era poder sair na rua em paz. Elas não têm esse sonho. Por quê? Porque esse sonho não existe. Não é, as mulheres têm esse sonho. Não. As mulheres foram elas foram direcionadas a acreditar que elas têm esse sonho, sabe? Então, eu acho que a crise dos 30 é a mesma coisa. É uma parada que não existe. Não existe, pô. Não muda nada. 20, 30, 29, 31. Que diferença que fez? Não fez porra nenhuma de diferença. Caralho. Se uma pessoa entrar em coma e ela perder os 30 anos, ela não vai entrar na crise? Ela vai entrar numa crise tardia? Sabe? Não faz sentido. Não existe isso aí. Não existe. Só que a gente ouve, a gente cresce em volta de pessoas mais velhas, né? Tipo, pessoas mais novas, mas pessoas mais velhas também. E todas elas escutaram alguém falando, e aí ela fala também, e aí, sabe, é uma coisa que vai passando de pessoas para pessoas, porque chega nos 30, ela fala, crise dos 30, crise dos 30. Você fala, caralho, quando eu chegar nos 30 eu também vou ter a crise dos 30. Aí chega nos 30 e fala assim, caralho, é a crise dos 30, mas não é. Você tem os mesmos questionamentos que você tinha as outras vezes. Só que antigamente não tinha o nome. Não tem a crise dos 29, sabe? Não tem o pensamento dos 28, sabe? Não tem isso. Só que tem a crise, existe, colocar um nome pra isso. Então agora qualquer coisa que você pensar, não é só uma coisa que você pensou, não. É coisa da crise dos 30. Só colocar um nome. Mas então, eu tô com crise dos 30, né? eu tô na crise dos 30. Mas sabe qual que é a parada? Uma delas, tá? Durante o ano aí eu tô pensando até em criar
que eu escrevo, né? Então eu tô pensando em criar um quadro, não é um quadro, né, que fala, é tipo sabe, um segmento de pensamentos e coisas da crise dos 30. Vou fazer isso ainda, eu acho, hein? Eu vou começar por essa que eu vou falar agora, aí depois eu escrevo, vai lá no Substack lá, me segue lá que eu tô sempre postando texto lá. Mas a minha crise a parada é a seguinte, o meu vô, né, ele teve Alzheimer, o meu pai é muito doidinho, assim, ele esquece muito das coisas. E aí eu percebi que eu sou meio doidinho assim também, sou meio pancadinha. É até por isso que eu leio bastante livro, sabe? Eu gosto de estudar, eu gosto de, sabe, manter a cabeça ativa pra não ter problemas Porque isso, de certa forma, não vai impedir de acontecer caso aconteça de eu ter Alzheimer, essas coisas lá no futuro, né? Mas ela retarda, né? E aí eu sou bem retardo. Desculpa, só queria fazer essa trocadilha. Mas assim, eu queria retardar um pouquinho, né? E aí eu gosto de ler, eu gosto de estudar, sabe? Esse monte de baboseira aí. Cuidar da saúde, sabe essas coisas bestas? E aí, mano, eu tenho uma parada muito de esquecer, sabe? Eu sempre tive isso, muito de esquecer, assim, nome de pessoa. Juro pra vocês, rapaziada, se eu cumprimentar uma pessoa agora e falar assim, opa, beleza? Prazer, André. A pessoa fala assim, opa, beleza? Prazer, Marcos. Rapaziada, a hora que ele termina de falar Marcos, quando termina de pronunciar o S do Marcos, o começo do Marcos já sumiu. Sumiu, o Marcos sumiu. Quem que é esse cara? Não faço ideia. Eu juro pra vocês, eu não faço ideia do nome das pessoas. Eu sempre fui assim, desde sempre, tá ligado? É uma parada minha, assim, que eu não sei se é por nervosismo, eu não sei se é por, sabe, algum processamento errado que eu tive, uma formação má feita na hora de se formar, a minha massa cefálica, assim. Rapaziada, eu não sei o que acontece, mas eu não tenho muita memória pra nada, mano. Tá ligado? Eu esqueço das paradas, mano. Eu esqueço das coisas, pô. Então, eu sempre tive a memória muito ruim, mano. Muito ruim, muito ruim. Tipo assim, tem coisa que eu lembro. E aí, às vezes pode enganar. Tipo assim, fala. Por exemplo, eu lembro de. Eu lembro de. Eu falei isso no episódio passado. Eu sei tipo assim, eu sei o nome dos especiais de alguns comediantes, tá ligado? Essas paradas assim. Algumas coisas eu lembro. Sabe? Tem coisa que eu não sei porquê, mas a minha cabeça é seletiva. Eu acho que é memória seletiva, né? Tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu não esqueço. Falou alguma parada, eu pum, lembro. Não sei, vai seguir. É trauma, né? Às vezes é trauma que chama. Uma coisa que você não esquece. E você chora no chuveiro. Às vezes é trauma. Mas tem coisa que eu não esqueço. Mas tem coisa que eu não lembro nem com a porra, mano. Não lembro de jeito nenhum. Não consigo lembrar nada. Nada. Não lembro. Não, nada, assim. Zero. Zero lembrança. Eu esqueço. Mano, tanto que eu esqueço de palavra. Às vezes eu tô conversando. Aqui no podcast vocês percebem isso, né? Que às vezes eu vou falar alguma coisa e eu esqueço alguma palavra muito óbvia. Mano, como é que eu esqueço palavra? Tá ligado? Às vezes, isso aí também chega até a ser um pouco burguês, eu acho, da minha parte. Mas às vezes, rapaziada, eu esqueço a palavra em português e eu sei ela em inglês. Tá ligado? Eu não. Vai parecer que eu tô. Ah, nossa, André, como você é bilíngue, culto. Já teve vezes, e já foi mais de uma vez, não foi também, nossa, um monte de vezes, incontáveis vezes, não, mas foi mais de uma. Eu esqueci a palavra em português, mas eu lembrei ela em inglês. Aí eu fui no Google e escrevi ela em inglês só pra ver o significado, pra eu lembrar a palavra em português. Olha isso, olha a doideira da minha cara. Isso aqui, tipo assim, isso aí é burrice seletiva, não é burrice seletiva isso aí? Caralho, mano, aí eu esqueço palavra, eu tô jogando palavra cruzada, e aí aparece lá, tipo, mano, uma coisa, inclusive hoje eu tava vendo uma que eu esqueci o nome do, tipo assim, eu não lembro como que era a dica, sabe? Mas eu sabia que a resposta era vitela, sabe? Carne de boi sabe? Carne de boi criancinha, bebezinho, sabe? Tipo, medula, sabe? Então, era carne de boi novinho, né? Não era essa a dica, mas era tipo isso. E aí eu sabia que era vitela. Agora eu lembrei, vitela. Só que na hora que eu tava vendo, eu falei assim, mano, eu sei isso. Eu sei a resposta. Só que a palavra vitela não veio de jeito nenhum, mano. Eu juro pra vocês, eu fui passando o alfabeto inteiro. A, B, C. Tentei todas as combinações, fiquei olhando pras letras. Falei, caralho, como que é o nome dessa porra, velho? E não vinha vitela na minha cabeça, nunca. Não vinha. E aí foi um tempão lá, assim, até depois de um tempão, depois de repassar várias vezes o alfabeto na minha cabeça, eu lembrei da palavra vitela. E várias vezes, tipo assim, é que essa foi hoje, pô, que eu lembrei disso.
Mas, mano, direto, eu tô jogando lá, é uma palavra muito fácil, só que eu não consigo lembrar, mano. Eu esqueço muitas coisas. Eu não sei, velho, o que tá acontecendo. E aí, mano, esses dias, aqui em casa, né, é, acabou o filtro de café. Sabe o filtro de café? E, e aí, tipo assim, mano, não tem como ficar sem café, né? E a gente tava fazendo o café do modo pobre. Sabe qual que é o café do modo pobre? Coar o café com papel toalha. Caralho, isso é. Você tem mais coisa mais pobre do que isso? Claro que tem, né, André? Tem um monte de coisa mais pobre. Passar fome é coisa mais pobre. Não ter chinelo no pé. Um monte de coisa assim. Não ter. Sabe? Um monte de. Várias coisas é mais pobre do que isso. Mas entre a classe média, rapaziada, entre nós aqui. Pô, coar o café com papel toalha, mano. E aí acabou o filtro, né, de café. E aí. E a Camila falou assim: ô, vamos no. A gente tem que ir no mercado. Comprar o filtro do café. Falei, ah, beleza, mas daí tem que comprar algumas coisas já que tá faltando também. Falou, não, beleza, né, já aproveita, vai lá, pega o filtro do café e já pega essas outras coisas que tá faltando. Precisa anotar? Não precisa, pô. É 5 coisas. É o filtro do café, sei lá o que mais, era, sei lá, sabe? Um ovo. Não lembro o que era exatamente. Mas era coisa. Faltava tipo uns 5 itens assim. Só que, sabe? Falou, pô, vamos lá então, né? No mercado. Chegamos no mercado, começamos a andar lá, pegando as coisas, pá, não sei o que, comprou, passou, não sei o que lá, pá. Ah, detalhe, um parênteses aqui entre as coisas do café. A gente vai no mercado atacadão, sabe esses mercados atacadão? É meio mais barato, né? E tem um pertinho aqui de casa. Então a gente vai geralmente nesse mercado atacadão comprar. Só que o atacadão, ele não tem sacola, o atacadão. Ele tem sacola, mas ele vende a sacola, você tem que comprar. Tipo, sei lá, 25 centavos a sacola. E aí a gente tem umas caixas aqui, que a gente pegou as caixas da mudança e falou assim, pô, vamos guardar essas caixas, porque como a gente vai no mercado atacadão, que é mais barato, e lá não tem sacola, nós usamos essa caixa pra despesa, né? Pra comprar as coisas e já trazer na caixa. Juro pra vocês, a gente lembrou uma vez só. A gente não lembra da caixa, pô. Não, só quando chega no mercado, tranca o carro e fala, puta caixa, velho. Quando tá lá no mercado já, a gente lembra da caixa. Todas as vezes. Acho que foi uma vez só que a gente lembrou de levar as caixas. Mas aí voltando, né? É outro problema, tá? Outro problema de esquecimento aí. Não lembrar das caixas. Eu tô pra deixar as caixas no carro. Só que nem pra isso eu consigo lembrar. Eu falei assim, pô, vou deixar as caixas no porta-mala, porque daí quando for no mercado, as caixas já tá aqui. Não lembro de fazer isso também. Mas beleza, a gente foi lá no mercado, pegou as coisas, voltou pra casa. Foi tirar as coisas, normal, guardou tudo, pá, não sei o que. Eu acho que foi no outro dia, rapaziada. Eu não lembro. Eu acho que nem foi no mesmo dia, eu acho que foi no outro dia. No outro dia. Foi fazer o café. Cadê o filtro do café? Não tinha filtro do café. A gente saiu de casa, a gente se planejou, saiu de casa pra passar no mercado e comprar o filtro do café. A gente aproveitou que já tava no mercado e foi pegar as outras coisas. Nós chegou em casa, nós percebeu que nós lembrou de todas as outras coisas, mas esqueceu do filtro de café, mano. Olha isso, velho. Olha a doideira na cabeça da pessoa. E aí, de novo, né? Fazendo café com papel do. Caralho, bicho, é muita. Isso aí é algum problema. E assim, se eu já tô preocupado porque eu tô com. Eu vou fazer 30 anos. Imagina a Camila, que ela é bem mais nova do que eu. Bem mais nova também, não é tanto, tá? Não sou criminoso. Mas ela é mais nova, então ela sabe, ela acho que é 6 anos mais nova do que eu. Faz as contas aí, que eu não lembro a idade que ela tem. Não sou obrigado também. Eu não lembro nem a minha. Eu tô, o propósito do que eu tô falando é não lembrar das coisas. Você acha que eu vou ficar lembrando essas coisas? Tá entendendo? Ô, rapaziada, me ajuda aí, né? Caralho, bicho. Tem que tomar remédio, né? Ômega 3, tem que tomar ômega 3 pra cabeça. Então, essa aí é um dos problemas da crise dos 30. É esquecimento. Antigamente, eu sempre esqueci a minha vida inteira. E eu acho que eu sempre falei aqui nesse podcast o quão ruim eu sou de lembrar as coisas. E sempre foi um problema de esquecimento. Só que agora, isso virou crise dos 30. Do nada. Antes era só esquecimento, agora é crise dos 30. Ano que vem, 31. Não é mais esquecimento, voltou esquecimento, não é mais crise dos 30. Ah, ô rapaziada. Que isso, né? Essa semana eu não fui correr nenhum. Eu não sei nem porque eu vou falar disso, porque eu não fui correr, né? Não faz sentido eu falar. Mas eu não fui correr, eu tô só me justificando.
Porque assim, esse ano eu coloquei na minha cabeça de que eu ia fazer pelo menos 2 vezes exercício. Exercício não, né? Corrida. Eu ia correr pelo menos 2 vezes por semana. A gente já tá na terceira semana do ano e eu não fui nem um dia. Não fui nem um dia. Ah, eu fui fazer caminhada, né? Teve uns dias que eu fui pra fazer caminhada. Mas pra ir pra correr mesmo, igual eu tô planejando ir 2 vezes por semana, nenhuma ainda. Caralho. O que tá acontecendo? Mas também tá chovendo muito, assim. Tipo, tá chovendo muito. Eu não sei o que aconteceu. Começou a chover. Que bom, né? Porque antes tava um calor desgraçado. Agora tá chovendo, assim, muito. Tanto que esses dias, a gente tava aqui em casa fazendo janta, né? E aí, do nada, o celular começou blip, 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 blip. E aí, mano, a mulher começou a falar, estado de alerta, não sei o que lá. Como é que fala? A Defesa Civil dá alerta, não sei o que. Não saia de casa, porque vai ter uma super tempestade. Você está correndo risco de vida com pedras de gelo e granitos, não é nem granizo, é granitos. E facas e canivetes do céu. E aí deu até pra ouvir os vizinhos comentando, nossa, aí, olha o alerta, olha o alerta. E aí deu o alerta, e falou, porra, hoje vai dar chuva, hein, hoje vai chover. E aí, maluco, caiu uma chuva, tipo assim, choveu. Não é que deu uma super chuva, não, choveu, não precisava disso. Aí esses dias não mandou alerta nenhum. Mano, mas caiu uma chuva, velho, que parecia que, assim, poucas vezes você vê uma chuva e fala assim, será que a gente vai sair dessa? Será que vai passar um navio grandão agora cheio de bicho dentro? E um velho de 900 anos? Tô brincando, não vai acontecer. Não aconteceu nem a primeira vez, vai acontecer uma segunda. Então, eu não tô conseguindo nem correr por conta dessa chuva. Basicamente por conta da chuva. Porque não tem outro motivo, né? Tem a minha preguiça também, tem vários fatores. Mas eu gosto de colocar a culpa na chuva. Porque enquanto chover, eu vou ter a desculpa perfeita pra não continuar fazendo as atividades físicas. Porque assim, dentro de casa não chove. Eu também não tô treinando em casa. Eu treinei acho que uma vez só esse ano. Caralho, eu tô muito vagabundo, pô. Acho que é por isso que janeiro não acaba nunca. Porque eu ainda não comecei ele direito. Deus tá esperando eu começar com as minhas metas e meus objetivos pra ele falar assim, beleza, agora sim vamos começar o ano. Eu queria falar de livro, que eu terminei de ler um livro essa semana. Hoje, inclusive, terminei de ler o livro hoje. Chama A Solidão do Amanhã. Mano, é um livro muito legal. É um livro de um autor brasileiro. Ele chama Henrique Schneider. Ele é lá do Rio Grande do Sul. E ele é advogado e autor. Caralho. É foda, né? Porque assim, eu sou, tipo assim, imagina, eu vou lançar um livro, eu quero lançar um livro, né? Eu queria lançar um livro esse ano ainda, mas não vai ter como. Mas eu queria lançar um livro. E aí a pessoa fala assim: pô, você viu o livro daquele rapaz lá, o André Otávio? Ele é comediante e autor. Pô, não tem impacto nenhum, tá ligado? Ele é podcaster e autor. Caralho, não é nada. Agora, você é advogado e autor, maluco, ele faz vídeo no Instagram com a estante cheia de livro atrás. Eu não tenho, pô. Eu tenho. Eu acho que eu tenho uns 15 livros lá, que é tudo de comédia, e o resto do livro tá tudo dentro do Kindle. Então, tipo assim, eu não posso colocar uma estante e só o Kindle lá, assim. Porque assim, o meu Kindle, ele tem, tipo, papo de cento e tralalá de livros, assim, ó. Cento e um monte. E lá ele mil vezes. Cento e, sei lá, 150 livros deve ter no meu Kindle, assim. Pra mais. Mas deve ter uns 150 livros, assim. E aí, tipo assim, numa estante ficaria foda, né? Uma estante com 150 livros seria foda. Só que o meu é só o Kindle. E aí fica só o Kindle lá. Assim, aí não dá o mesmo impacto, sabe? Do que advogado e autor. Comediante e autor. Ah, caralho. Que isso? Então, eu quero lançar um livro, né? Mas aí não vai ter o mesmo impacto. E aí o Henrique Schneider, ele é advogado e autor. Muito foda. Mas aí ele lançou vários livros, assim, ele já ganhou o prêmio de literatura, né, desses prêmios que tem brasileiro de literatura. E, mano, tipo assim, o maluco escreve muito, muito foda, assim, o livro eu gostei pra caralho. É um livro também que não é tão grande, ele tem, sei lá, acho que quase 200 páginas, assim, 180 e poucos, eu acho. E é uma leitura rápida também, assim, não é tão rápido quanto os outros livros que eu comentei semana passada, mas é uma leitura rápida também. E é uma leitura muito boa, mano, é uma leitura muito maneira. Não é cansativo, é muito bem escrito, sabe? Não tem aqueles gap de chatice, sabe? De papo, não. Tipo assim, cada capítulo é meio que o ponto de vista dos personagens. Tipo assim, um capítulo é um ponto de vista de um, o outro capítulo é o ponto de vista do outro. E alguns capítulos são o ponto de vista do narrador, não do ponto de vista, mas é o narrador contando o que tá acontecendo, assim, na história. Mano, maneiro demais, assim. Gostei demais do livro.
Tanto que eu fiquei até feliz que eu postei no meu Instagram e marquei, né, o Henrique. E ele curtiu, tá ligado? Ele foi lá, curtiu, mandou uma mensagenzinha assim, pô, legal pra caralho, assim. E, mano, é um livro maneiro demais. É um livro que se passa em 1972, durante a ditadura aqui no Brasil. E aí a história do livro, assim, ó, bem resumidamente, assim, ele é um moleque que ele cresceu junto com o amigo dele, assim. Os dois cresceram junto, um frequentando a casa do outro, sabe? Os dois de classe média e tal. E aí os dois bem próximos, assim, um do outro. Eles foram crescendo. Um era muito bom de matemática, o outro era muito bom de português. E aí, esse cara que era bom de matemática, ele foi pra fazer engenharia. E esse, que era muito bom de português, ele foi pra filosofia, sabe? Então eles deram uma distanciada, porque cada um foi pra uma faculdade e tal. E aí meio que perderam o contato, assim, um com o outro, né? E aí, nesse meio tempo que eles se separaram, o outro foi pra faculdade, esse rapaz da filosofia, claro, né? Maconheiro, comunista, ele, ele entrou num grupo, inclusive, de comunistas, assim, era um grupo de estudantes comunistas, só que durante a ditadura, tá ligado? Então, eles eram uma ameaça pros caras. E aí, esse maluco aí, ele tomou logo um apavoro dos polícia, mano. Os policial foi lá na casa dele e falou assim, viu, nós tá sabendo que você é comuna, seu vagabundo, petista. E ele, não, meu companheiro, meu companheiro. Ele tomou um apavoro, ficou preso, o cara levou ele, deixou ele preso lá, só que ele não caguetou ninguém. E aí, mano, a história do livro é a seguinte: esse rapaz, ele vai. A comunidade, o grupo lá deles, lá de comunistas, assim, escolheram enviar eles. Eles não, né? Enviar esse rapaz pra Uruguai, pra ele ficar refugiado, porque a polícia tava em cima dele, tá ligado? Então, eles tinham que deixar ele longe, fora do alcance pra proteger ele, proteger a família, proteger todo mundo que tava em volta dele. Então, meio que a história não se aprofunda muito na luta deles contra a ditadura, na luta, na história em si, da onde ele cresceu e como ele mudou não, né? Mas como ele formou a cabeça dele pra ele virar o que ele virou, sabe? Não, meio que não se aprofunda em nada. O livro é sobre a história, tanto que no final, no epílogo, ele meio que vai explicando, assim, os caminhos que ele podia ter tomado, os personagens, quantos ele poderia ter aprofundado em cima dos personagens, mas ele escolheu não fazer isso, porque a história em si é sobre a história da viagem. E aí o pai desse outro amigo dele, que era muito bom de matemática, é um cara muito respeitado, assim, ele é servidor público, e ele é um cara certinho, tá ligado? Ele trabalha certinho. E aí, como ele é um cara certinho, e ele não levantaria nada de suspeita, assim, ele meio que pede ajuda pra ele, para os dois poder atravessar as cidades, né, durante a ditadura, caso tenha batida policial, assim, sabe? Pra disfarçar, pra ele poder fugir pro Uruguai, né? Então meio que a história vai contando sobre essa viagem dos dois sabe? Mano, bem legal assim pra caralho. Gostei demais. É, recomendo muito assim, se você, eu li pelo Esquilo de novo aqui, fazendo uma propaganda grátis aqui, o aplicativo Esquilo, se você usa operadora Vivo, veja aí no seu plano, se você usa o plano, né, também, não adianta só a operadora Vivo, você tem que ter um plano, e aí o plano sempre tem aqueles aplicativos que você pode usar que tá incluso, né, no seu plano. E aí o Esquilo, eu acho que ele faz parte da maioria dos planos da Vivo. Então se você tiver acesso ao Esquilo, vale muito a pena, assim, porque tem vários livros legais lá, e você vai, inclusive esse, né, esse eu li lá, e vale a pena demais, mano. Na moral, porra. Não vale a pena você mudar de operadora pra Vivo só por causa disso. Mas se você já tem Vivo, já tem um plano, vai atrás que às vezes você tem o Esquilo e lá tem vários livros assim. E aí você pode ler no ônibus, sabe? Em vez de ficar no Instagram, você fala, pô, tô demais no. 3 horas do dia eu tô no Instagram. Pô, fica 2 horas só no Instagram e 1 hora se passa lendo, pô. Não vai mudar nada, você vai ficar com o celular na sua cara, só que em vez de ficar rolando o feed, vendo um videozinho curto, você vai ficar rolando pro lado, vendo palavras, sabe? Você vai ajudar no seu cognitivo. Pô, mas esse livro é legal demais, assim. Gostei muito e eu fiquei feliz porque, assim, quando ele vai pro Uruguai, né? Lá ele encontra companheiros, né? Pra ajudar a se refugiar lá dentro do Uruguai. E aí, no final, uma dos personagens, assim, ela é uruguaia, eu acho, né? E aí ela fala em castelhano. Só que ele não traduziu o que ela tava falando, né?
Ele não traduziu o capítulo dela pro português. Na verdade, no final ele até explica, ele fez o contrário. Teve um cara que ajudou ele a traduzir o capítulo em português pro espanhol. Então, mano, teve um capítulo inteiro que foi só em espanhol, inteiro, o capítulo inteiro em espanhol. Então, se você aí não entende espanhol, porque espanhol é bem fácil de ler, né? Só que algumas palavras assim são um pouco mais complicadas. Mas se você lê assim mesmo sem saber nada, eu acho que você consegue entender. Só que, mano, eu li esse capítulo inteiro e entendi, pô. Eu fiquei feliz pra caralho. Falei, mano, não acredito que eu acabei de ler um capítulo em espanhol e eu entendi o que tava escrito. Esse ano, a minha meta é ler pelo menos 6 livros em espanhol. Eu ainda não li nenhum, só que eu ainda tô meio receoso, assim, porque como eu comecei a estudar recente, às vezes eu não tô ainda bom o suficiente pra ler em espanhol. Só que lendo hoje esse capítulo que eu li em espanhol, eu falei, caralho, eu acho que dá sim, hein, mano. Talvez esse capítulo em si, o cara tenha escrito de uma forma mais simples pra conseguir entender. Só que um livro espanhol inteiro, talvez não seja tão simples. Mas eu acho que foi o bastante pra me dar confiança para eu ir atrás de algum livro em espanhol agora pra eu começar a ler em espanhol, mano. Fiquei feliz demais. Pô, achei da hora. Eu já tava gostando do livro. Depois de ver esse capítulo, que foi legal, eu entendi e me deu esse gás pra eu ir atrás de livros em espanhol, pô, fiquei feliz demais, mano. Então, pô, vale muito a pena. Chama A Solidão do Amanhã. É um livro bem maneiro, muito bem escrito, a história é muito boa. As reflexão que tem dentro do livro, assim, pô, maneiro demais. Vale a pena. Não é um livro comunista. Se você tá aí pensando, caralho, eu vou virar um comunista, vagabundo. Não vai, você tem um iPhone e você não vai cair nessa. Tá? Mas a história em si é bem legal. Não fala nada sobre o comunismo. Não fala nada sobre ditadura. Só se passa nesse universo. Tá bom? A história só acontece durante esses tempos. Mas não se aprofunda em nada disso. É mais a história em si e as reflexões de cada personagem dentro desse ambiente. Mano, é legal demais, vale muito a pena. A Solidão do Amanhã. Caralho, fiquei culto agora, hein? Você viu? Ah, André, nossa, falando de Big Brother no podcast? Mas e agora que eu falei de livro? E agora que eu falei que eu li em espanhol? Hã? Aí você não vai falar nada, né? Ô, respeita, filho. Rapaziada, eu vou terminar aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio de hoje, tá bom? Você aí que tá me acompanhando durante esse ano de 2026, por favor, se inscreve no canal do YouTube se você não é inscrito. Comenta aí o episódio, o que você achou. Dá dicas de livro, que eu tô sempre procurando um livro pra ler. Dicas de série, de qualquer coisa. Comente se você já leu esse livro. Comente sobre Big Brother. Comente qualquer coisa aí, só pra ter um engajamento. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado todo mundo. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. E é nóis. Lembre-se, hein? Doe órgãos. É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.